fazer nossa oração. Amado Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por este sábado que o Senhor nos deu, dia de descanso para estar na Tua presença, para conhecer mais de Ti. Que o Senhor derrame sobre nós Teu Santo Espírito, para que a gente possa compreender a Tua vontade para a nossa vida, o Teu plano da salvação. Abençoa cada um de nós, abençoa cada coração, cada necessidade, cada pedido. Nós entregamos tudo a Ti, nossa vida, nossos bens, tudo é Teu, Senhor. Somos Teus instrumentos e estamos aqui hoje, Senhor, para Te louvar e Te honrar. Em nome de Jesus. Amém. Estou empolgada com o meu sermão. Foi bem difícil assim, de escrever em casa com criança, né? Então eu tenho que aproveitar a hora que o meu filho dorme para ir escrevendo. Então eu escrevo assim, um pouquinho cada dia, né? E eu achava que eu não ia conseguir concluir ele para pregar hoje, mas Deus abençoou. E eu tenho certeza que é esse assunto que Ele quer, né? Que até na escola sabatina o nosso professor já introduziu um pouco, falando da guerra espiritual, né? E a minha inspiração foi num livro que eu li, que é A Arte da Guerra para as Irmãs Cristãs. Então, eu adaptei, né, para o nosso sermão hoje. E é também um livro que foi inspirado num best-seller, que é A Arte da Guerra. E o nosso verso está em Mateus 10, 34. Versículo 34. Tem gente procurando ainda. Jesus disse: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão as da sua própria família. Este livro, A Arte da Guerra, é um livro Bíblia dos estrategistas, usado mais no mundo político e no mundo empresarial. Mas ter em mente que estamos em guerra espiritual nos deixa mais alertas e vigilantes para a realidade que vivemos. Muitos não estão conscientes dessa guerra, que estão, na verdade, em cativeiros de Satanás e querem ser salvos, mas não sabem nem de quê. Tem outros que até tiveram contato com a palavra, mas não se posicionaram ao lado do Mestre. E também tem outros que estão mais perdidos, confusos do que nunca. A batalha espiritual é diária. Nós estamos em lutas contra forças naturais e sobrenaturais. Forças dominadas pelo pecado e pelo governo do príncipe das trevas. Dentre essas forças está a nossa própria natureza carnal, o velho homem, este mundo caído e também os principados e potestades. E Deus nos alerta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Conhecer o nosso líder, os nossos inimigos, a ação do inimigo, Satanás, os territórios onde ocorre essa guerra espiritual e revestir-se da armadura de Deus são estratégias que o próprio Deus nos deixou revelado na Bíblia, junto com os seus comandos perfeitos e eficazes para vencer essas batalhas. A quem servimos?
O primeiro passo para se preparar para essa guerra é conhecer o nosso líder. Você nasceu neste mundo prisioneiro de Satanás e alguém, um soldado de Cristo, te alertou: olha, este príncipe deste mundo não é o teu rei, não é o teu Deus. Alguém melhor te libertou desse cativeiro. E se você aceitar esse Deus verdadeiro como seu Deus, Ele vai te amar, Ele vai te proteger contra Satanás e ainda vai te levar para o reino dele, para você reinar com Ele. Num governo justo, amoroso, eterno e perfeito. E cadê esses líderes então? Jesus e Satanás. Eles estão na dimensão espiritual. Onde é que eles atuam? Eles atuam na nossa mente e através de nós. Eles nos influenciam nos nossos pensamentos. Eles agem um para o bem e outro para o mal. O que hoje a gente vê no mundo é a atuação de quem está governando a mente das pessoas. Quem governa a sua mente? Tem aqueles que querem ser líderes de si mesmos. Como é perigoso a gente colocar nós mesmos como os nossos próprios Deus. Pois o nosso ego, ele é vaidoso e facilmente ressentido. E a tendência é virarmos um tirano e também fantoche nas mãos de Satanás. Nós escolhemos Cristo. Louvado seja Deus por isso. Conhecer o nosso líder nos ajuda a persistir nessa batalha, obedecer às suas ordens e confiar na força do seu poder. Logo, nós somos o seu exército. Nós somos estrangeiros aqui neste mundo e a nossa missão é comunicar o resgate para as pessoas, pregar esse evangelho de salvação. E o nosso próprio comandante já tomou a frente. Ele mesmo passou pela batalha no deserto da tentação. Satanás tentou ele de todas as formas e ele venceu. E por isso ele sabe as estratégias para nós vencermos. E ele nos dá essas estratégias para nós também usarmos e vencermos com ele. Paulo nos diz lá em Hebreus 4 que Cristo, a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Ele mesmo se colocou na linha de frente da batalha e venceu igualzinho a batalha que nós enfrentamos no dia a dia. E ele então nos repassa as suas estratégias vitoriosas. E Paulo segue dizendo, Hebreus 4, versículo 16, portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Somos um exército de Cristo, um exército de ovelhas. Bem intimidador esse exército, não é? E Cristo nos diz em Mateus 10,16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É preciso muita confiança nesse mestre, né? Para obedecer um conselho assim. Ele também diz, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Se todos aceitassem Jesus como Salvador, não haveria mais guerra. Satanás não teria mais ninguém para usar. Em Tiago 2,19 diz assim, que até os demônios têm medo e creem em Deus e estremecem. Como conhecer Cristo? Ele deixou muitas testemunhas. Nós temos os profetas, os patriarcas, que tiveram contato com o Senhor diretamente. Nós temos as testemunhas oculares que vivenciaram a vida de Cristo. E a Bíblia registrou tudo para nós consultar.
A Bíblia é um livro histórico, é um documento. E Jesus pediu em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o atributo da fidelidade de Deus, que se comprova com todos esses testemunhos, nos garante que Ele vai cumprir as suas promessas. Pois as promessas dele se cumpriram no passado, está registrado, e Ele nunca falhou, Ele nunca mentiu e Ele nunca mudou. Cristo já venceu a guerra. O que Cristo precisa é que comuniquemos a vitória do Evangelho para os irmãos em cativeiro, para que eles aceitem esse líder e o seu resgate. E logo nós subiremos nas nuvens e estaremos com Cristo. Enquanto isso, a Bíblia diz: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. O inimigo, ele não quer entregar os seus prisioneiros. Ele não quer aceitar essa derrota. Então, o segundo passo estratégico é conhecer os nossos inimigos. Quais são os nossos inimigos? Primeiro inimigo, os nossos próprios pecados. Colossenses 1,21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. O pecado nos separa de Deus. Segundo inimigo é o mundo. Tiago 4, versículo 4, ensina que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E qualquer um que deseje ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E o nosso terceiro inimigo, Satanás. 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, que afirma: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem poderia ser o seu pior inimigo? Talvez você esteja pensando, Satanás, é claro, né? A treva, né? Mas quem tem Satanás como inimigo, tem Deus lutando por você. O pior inimigo que alguém pode ter é Deus. Quem tem Deus como inimigo não tem ninguém por ele. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa guerra espiritual também se materializa nesse mundo. Jesus disse em Mateus 24, versículo 6: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Essas guerras são resultado das ações do inimigo na mente humana. Pois, como diz em Efésios 6,12, Paulo declara que a luta do cristão não é contra seres humanos, carne e sangue, mas contra um mundo espiritual de forças malignas, como principados, potestades e os príncipes das trevas. Sabemos que o resgate já está garantido e o inimigo não tem poder contra isso. Então, quais são as artimanhas dele para tentar impedir o prisioneiro aceitar esse resgate? Primeira ação do inimigo. O inimigo faz barulho, assim como a gente vê em guerra, de demonstrar poder e força para intimidar. Satanás também usa o medo ou também distração. Satanás quer botar na sua mente que você é um derrotado e não um vencedor. A atuação do inimigo não se dá por sons, mas por ações de tormento espiritual. A verdade é que o poder de Satanás é limitado. Então ele precisa blefar, causar medo e distrair para atacar. Ele engana, machuca, entorpece, sobrecarrega, humilha, oprime, rouba, adoece. Todas essas obras
são obras de Satanás e não de Deus. Outra ação do inimigo, ele se aproveita dos nossos pecados e fraquezas. Satanás não tem livre poder para agir. Ele precisa atuar com permissão, adquirida pelo consentimento das suas vítimas. O pecado nos separa de Deus, e separado de Deus, não temos poder algum. Então ficamos mais propensos a pecar e subjugados na culpa e sobre os efeitos destrutivos da ausência de Deus e da influência do inimigo. Terceira ação do inimigo. O inimigo é insistente e audacioso. Ele aguarda momentos oportunos. A Bíblia diz isso sobre Satanás em Lucas 4, versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, as tentações de Jesus no deserto, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Satanás atua nas brechas para conquistar então a legalidade para agir. E somos nós que abrimos essa legalidade. E nós podemos resistir às tentações? 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, uma saída. E o diabo fugirá de vós. O diabo foge, mas ele fica à espreita, esperando o tempo oportuno para uma nova investida. A história de José nos mostra os estágios que Satanás usa na tentação. Satanás começa primeiro com uma abordagem direta. Nós vemos na história de José a mulher de Potifar se oferecendo, pedindo para José: deite-se comigo. Então José resistiu. Assim Satanás ele passa para a próxima etapa. Ele começa a usar a persistência. E a mulher de Potifar, então, todos os dias o tentava, pedindo para que deitasse com ela. José resistia. E a Bíblia diz ainda que ele evitava ficar perto dela. Nós precisamos evitar a tentação. E a próxima etapa, Satanás ele vai usar a força. A mulher de Potifar, então, agarra José. E o que José faz? Ele foge. Fugir também é reagir. Em Efésios 6,13, Deus diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Outra ação do inimigo, ele nos observa por todos os ângulos para armar ciladas. 1 Pedro 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Efésios 6,11 também diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Falando em sobriedade, cristão pode tomar bebida alcoólica? A gente vê, Deus diz: sejam sóbrios, não abram brechas para Satanás agir. Próxima ação do inimigo, ele trabalha também como um agricultor. Em Mateus 13, versículos 36 a 39, os discípulos pedem explicação para Jesus sobre a parábola do joio e do trigo. E aí a gente percebe que Satanás também semeia o seu comércio. Ele vende as suas ideias contra Deus. Versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno.
E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são anjos. Quais são as sementes do inimigo? Divisão, desconfiança, inveja, brigas, discussões, fofocas. Em Atos 13:10, a Bíblia nos diz também que o diabo perverte a verdade. Versículo 10 diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? O inimigo também é mentiroso e homicida. João 8,44, falando aos fariseus, Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Satanás conhece a verdade, mas não se firmou nela, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Outra ação do inimigo, ele causa dúvida e desconfiança. Satanás é sedutor, isso nos diz Apocalipse 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, no sentido de persuasivo. Ele convence através de engano, de simpatia, né? Se reveste de anjo de luz para nos enganar. Outra atuação do inimigo, ataques à família. Por quê? Porque é uma instituição divina e serve de proteção para nós. Satanás busca destruir a intimidade nos casamentos, usando a insatisfação, a comparação e outros fatores que abrem portas para o mal agir. O inimigo ataca com desunião, porque uma casa dividida não subsiste. Como então encontrar consenso dentro do lar? Com a palavra, conhecer a vontade de Deus. Ambos precisam buscar a vontade de Deus. O inimigo também tem atuações sutis. 2 Coríntios 11:14 diz, que Satanás ele se disfarça de anjo de luz. O diabo ele pode infiltrar-se em instituições, em igrejas, ou usando pessoas, camuflando suas ações para que não seja percebido. Outra ação do inimigo, isolamento. Na guerra se chama o cerco. O cerco é uma estratégia militar de isolar o alvo para deixar o oponente sem alimento, sem água e sem contato com outras pessoas. Com isso, ele alcança a rendição, tornando o seu alvo escravo. A Bíblia alerta sobre esse cerco inimigo para os despreparados em Deuteronômio 28, versículo 52. O que acontece com o despreparado? Sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. Esse contexto de Deuteronômio é quando o povo estava em desobediência, consequência, o inimigo atacava. Na guerra, aquele que está em vantagem, ataca. Se está em desvantagem, se retira e fica na defensiva. Montar o cerco é atitude para ganhar vantagem, para atacar. E o diabo anda ao redor como leão. A vantagem de Satanás é a desobediência. Na desobediência, a pessoa se afasta de Deus e então ela fica vulnerável. E aqueles que estão na obediência, Deus tem promessa. Deuteronômio 20, versículos 1 a 4. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, barulho, medo, deles não terás temor,
pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E no versículo 4 diz: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. O próprio Deus peleja por nós. Nós precisamos criar uma muralha. Neste mundo hostil, necessário construir uma muralha de proteção contra o inimigo, porque sem muralha, nem cerco Satanás precisa. E Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa muralha. Zacarias 2,5 diz: pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O inimigo não pode sustentar o cerco em torno de uma fortaleza. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Deus nos tira das armadilhas de Satanás. Nós devemos clamar a Deus, assim como o salmista fez em Salmo 31, versículo 4. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Então Satanás ele fica procurando brechas para invadir o nosso território, a nossa mente. Como é uma muralha sem brecha? É uma muralha cheia de sentinelas vigilantes. Quais são então as nossas sentinelas? A oração, o estudo da palavra, a fé, jejum e comunhão na igreja. Com esses sentinelas, o inimigo não consegue atacar, ele fica do lado de fora. Com uma muralha sem brecha, então, o inimigo vai fazer o quê? Ele vai tentar te chamar para fora do muro. Logo, cuidado com as suas fronteiras. Da mente para fora está tudo que os nossos olhos veem. O inimigo trabalha na fronteira, então, como? Com cobiça, suborno e distração. Os desejos da carne. Para que então você se retire desse muro de proteção e desprotegido venha a cair em pecado. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Outra tática de guerra é infiltrar espiões. São pessoas disfarçadas de amigos. Satanás, que também se disfarça em anjo de luz, infiltra falsas doutrinas na nossa mente para abalar a nossa fé. A Bíblia diz que, se possível, enganaria até os eleitos. 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Cuidado, então, com o que você assiste, com o que você lê, com o que você ouve, com o que você come, com o que você experimenta, com o que você vivencia. É aí que Satanás coloca os infiltrados. E na igreja, ele também tem seus infiltrados. Cristo nos disse: o joio e o trigo precisam andar juntos até o dia da colheita. Outra técnica do inimigo é espalhar cadáveres em putrefação. Isso é tática de guerra. Por quê? Porque causam doenças. Conviver com mortos espirituais nos contamina. Com quem você anda? 1 João 2,15 nos diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Efésios 4, versículos 17 e 19. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impurezas. Provérbios 4,14 diz: não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nós somos tropas de Deus, tropas eleitas. Logo, segundo Timóteo 2,4 diz: ninguém que milita se embaraça, se prenda com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Satanás também usa a culpa. O inimigo nos acusa para crermos que estamos perdidos, para abalar a nossa fé na graça. O caminho da graça, nós aprendemos na Bíblia e principalmente com o exemplo do tabernáculo, é que a graça é o perdão através do Cordeiro, mais arrependimento, mais conversão. Então, pela fé, nós nos libertamos da culpa, pois cremos na promessa de Cristo que nossos pecados são perdoados e apagados. Já a culpa é falta de fé na graça, no sacrifício de Cristo. E então a pessoa, ela permanece na velha criatura. Hebreus 9, versículo 14 diz: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. 1 João 1, versículo 7 a 9 diz: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra técnica de guerra: envenenar as águas. Cristo é a água viva, essencial para a nossa sobrevivência espiritual e material também, né? Porque tudo vem de Deus e é Ele que provê. A água envenenada, então, é a água que causa morte. Falsos profetas, falsos cristos. Você sabe reconhecer um falso mestre? 2 Pedro 2, versículo 1. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Deuteronômio 18, 20 a 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. A Bíblia nos alerta também para cuidar os seus frutos. Mateus 7, versículos 15 a 20. Pelos frutos, vocês os reconhecerão. Vou resumir para não precisar ler tudo. 1 Tessalonicenses 5 diz para não tratar com desprezo as profecias, no versículo 20, e para pôr à prova todas as coisas. Romanos 16, versículos 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação.
Enganam assim o coração dos ingênuos. 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5, fala dessas pessoas, são aquelas que causam controvérsias e contendas acerca da palavra, causam inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos. Também nos mostram quem realmente a pessoa é. Também mostra em 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, que são pessoas que exploram os outros com as suas histórias mentirosas. E também que o fim deles é o lucro. Marcos 13, versículo 22 e 23 diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas. Ou seja, milagre não é prova de verdade. Então, se possível, enganariam até os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Nós estamos avisados, precisamos ler a palavra para receber os avisos de Deus. Está tudo registrado na Bíblia. Outra técnica de guerra é fazer a pessoa passar fome. João 6,35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Em Mateus ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Na história deste mundo, o inimigo, ele sempre atacou a palavra de Deus, tanto tentando destruir a Bíblia. Tiveram épocas que tacavam fogo na Bíblia, né? Não era possível ter acesso. Ele também usa a distorção da palavra e também busca descredibilizar a Bíblia com outras narrativas. É um verdadeiro milagre nós termos a Bíblia hoje, o que mostra o poder de Deus sobre a palavra dele, o cuidado dele. Deus também disse que chegará o dia em que terão sede da palavra e não a encontrarão. Isso está em Amós 8, versículos 11 a 13. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Quando que isso acontece? Quando a pessoa está buscando apenas as bênçãos de Deus, mas não o seu caráter, eles buscam falsos profetas, falsos ensinos e nunca se saciam, pois eles não conseguem ver a verdade. Eles ficam cegos e surdos e iludidos pelos enganos de Satanás. Esses são os que correm atrás e não encontram. E assim vai ser até o fim dos tempos. Outra atuação de guerra é cortar a comunicação, para não poder pedir ajuda. E Deus não nos deixou sem comunicação com Ele. A nossa conexão com o Mestre é essencial. E Deus tem a melhor tecnologia para essa comunicação, porque ela não falha. Ela nunca fica sem sinal, não tem nenhuma área sem cobertura e está sempre acessível. Então, o que o inimigo faz? Ele não consegue destruir essa comunicação. Então, o que ele faz? Ele destrói a reputação de Deus, para gerar incredulidade, descredibilizar o nosso mestre. Assim, mesmo que a comunicação esteja sempre disponível, quem não busca, não encontra as instruções do mestre e fica desprotegido. Outra técnica, causar cansaço. Quando cansa o inimigo, ele se enfraquece. A falta de descanso afeta a nossa mente. Deuteronômio 25, versículos 17 a 18, tem a história de... Agora eu não lembro qual que era o rei, mas diz: lembra-te do que fez Ameleque no caminho quando saías do Egito, quando te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus? Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança,
para possuí-la, e então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. A Bíblia diz que Cristo é o nosso descanso. Efésios 2, versículos 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando aqui está falando de jugo, o que a Bíblia quer dizer? Quando se usa jugo, é para colocar os bois para andarem juntos no mesmo ritmo. Tomar o jugo de Cristo é andar junto com Cristo. A Bíblia também nos diz que há tempo para tudo, inclusive tempo para descanso. Em Eclesiastes 3, versículos 1 a 8, diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E entre eles, lá no versículo 8, diz: há tempo de guerra e tempo de paz. O descanso, inclusive, é uma ordem. Deus diz: guardem os meus sábados. Levítico 26, 12. É inclusive mandamento de Deus, o quarto mandamento. Lá em Gênesis mostra a importância do sábado, porque o próprio Deus descansou. E tem aqueles que ainda dizem: mas no Novo Testamento não tem a ordem de guardar o sábado, não tem nada tratando sobre isso. Mas vejamos Hebreus 4:10, o que diz: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Ou seja, quando está falando para guardar o descanso como Deus fez, está remetendo a quê? A criação do sábado. Deus também prometeu um descanso eterno. 2 Pedro 3, versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E quem não encontra descanso? Hebreus 3, 18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E a morte, a Bíblia também trata como um descanso. Apocalipse 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Agora, quais são os territórios dessa guerra espiritual? O território do inimigo é este mundo. O nosso território é a nossa mente e o nosso coração. Conhecer o próprio território e do inimigo ajuda muito na luta, porque assim nós sabemos os recursos que o território proporciona e as dificuldades que virão pela frente. Nós estamos no território do inimigo, mas isso é só por um prazo, porque Cristo já venceu e o prazo de Satanás está acabando. O mundo na Bíblia tem sentido físico, social e espiritual. E Satanás, ele age como um terrorista. Ele tomou este mundo de forma ilegítima, espalhando o seu comércio, que é a corrupção. Ele usa meios ilegais para apropriar-se daquilo que não lhe pertence. Mas o domínio deste mundo já está entregue a Cristo. Por isso, Satanás está com os dias contados. A Bíblia também diz que esse mundo é passageiro e está cheio de coisas para idolatrar. 1 João 2, versículos 15 a 17 diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens,
não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 2 Pedro 3,13 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Quais são os desafios que enfrentamos neste mundo? Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós vencemos o mundo em Cristo. Agora, o inimigo no nosso território. Quando falamos de mente, nós estamos falando de pensamentos. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A fé é racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando se está falando de razão, então está se falando de mente, inteligência, pensamento, raciocínio. A fé, então, é racional. Em 1 Pedro 3,15 e em 1 Tessalonicenses 5,21, os versículos incentivam a buscar a razão da esperança em Cristo e examinar todas as coisas, demonstrando que a fé não é cega, mas ela se baseia em evidências e não se opõe à razão, ao contrário da fé emotiva ou fanática. Uma mente corrompida é uma mente cheia de pensamentos mentirosos. Satanás, pai da mentira, faz seus bombardeios de informações falsas. Ele usa cultura, música, livros, mídia, arte, educação, economia, política, filosofia e etc. Tudo isso para destruir a nossa identidade. O que ele mais quer é que não acreditemos que existe um Deus. Quando ele não consegue isso, ele descredibiliza o nosso Deus, ele distorce o caráter de Deus. Gálatas 1, versículo 3 a 9, o apóstolo Paulo expressa seu espanto pela rápida mudança dos fiéis para outro evangelho. No versículo 7 diz: há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Filipenses 4, versículos 7 a 8 fala sobre guardar a mente. A paz de Deus que transcende a compreensão humana, guardando o coração e a mente, e instrui a buscar pensamentos que são verdadeiros, nobres, justos, puros, amáveis, de boa fama, virtuosos e dignos de louvor. Isso tudo mantém a nossa mente protegida. Agora, quando falamos de coração, nós estamos falando das emoções. E a Bíblia diz: enganoso é o coração. E Deus, ele prova o nosso coração. Isso nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio 8:2, que ensina que Deus guiou o povo de Israel no deserto por 40 anos para provar o coração deles e ver se eles obedeceriam aos seus mandamentos. Cuidado para não colocar o coração no centro das suas decisões. As emoções desequilibradas são tóxicas. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar e não o nosso próprio eu. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, a armadura de Deus. Em Efésios 6, versículos 10 a 20, diz assim:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque ele não tem poder nenhum. Se tiver fé, ele não consegue agir. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. A armadura é espiritual, porque nós lidamos com seres invisíveis. Nós não conhecemos o seu tamanho, a sua força, e nem sabemos quando vai ser as suas investidas. Mas sabemos que 1/3 dos anjos do céu foi jogado aqui na terra, junto com Satanás. 1/3 de milhares de milhares, de miríades de miríades. É muito demônio. Porém, conhecemos Cristo e seu poder, que ele é mais poderoso, e esses demônios também sabem. Nós vimos, eles sabem e tremem diante disso. Vestiduras por nossas próprias mãos são inadequadas. É por isso que as Escrituras falam em despir-se de si mesmo. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Efésios 4, 22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, ou seja, revestir-se de Cristo. Gálatas 3:27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Deus também nos municiou com a espada, que é a sua palavra. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. É a mais poderosa arma que temos. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós somos tropas eleitas. Essa guerra não é nossa. Quando o inimigo vem nos atacar, ele quer atacar a Deus. É o caráter de Deus que está em jogo. Deus está sendo difamado por Satanás. Quando o inimigo vier fazer as suas investidas, nós devemos fazer que nem Davi. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, para Golias: tu vens a mim com espada. Não, Golias falou para Davi, né? Tu vens a mim com espada. Foi Davi. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.